A reapresentação colorada depois da vitória sobre a equipe do Cruzeiro com a consequente liderança do Campeonato Brasileiro teve notícias positivas. Jogadores que estavam no departamento médico aparecendo no gramado do CT Parque Gigante, fazendo com que a expectativa para os seus retornos aumente. Gabriel Carvalho e Bruno Tabata podem ser opções já na quinta-feira contra o Atlético Nacional de Medellín, enquanto Vitor Gabriel acelera o processo de recuperação e deve ficar à disposição já nas próximas semanas. A gente fala também a respeito do processo estabelecido pelo técnico Roger Machado para a preservação de jogadores sem que o time entre em campo com reservas. A decisão da CBF, que gerou polêmica e contestação nos bastidores. O afastamento do árbitro Marcelo de Lima Henrique, que apitou Inter e Cruzeiro pelo lance que originou a expulsão do jogador cruzeirense. Um telefonema no bastidor do presidente da CBF para o dono do Cruzeiro faz ainda com que este assunto se torne mais polêmico. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 7 de abril de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. A gente começa falando do treinamento pela manhã no CT Parque Gigante, que teve os portões abertos. A primeira parte da atividade teve os portões abertos para a imprensa, que pôde acompanhar algumas informações importantes e o aquecimento, em especial, do trabalho, tá? De informações importantes, o retorno de alguns jogadores que estavam no departamento médico. Bruno Tabata e Gabriel Carvalho participaram normalmente da atividade, ou participaram da atividade já integrado com os demais jogadores. E viram uma opção ao técnico Roger Machado para a partida de quinta-feira contra o Nacional de Medellín. Eles ainda estão em um processo de controle de carga, o que é natural, mas eles já devem estar à disposição para esta quinta-feira e aí vira uma opção do Roger, se vai ou não utilizar esses jogadores que ainda não atuaram na temporada de 2025. O Bruno Tabata com muitos problemas musculares e o Gabriel Carvalho que teve uma fratura no quinto metatarso do pé direito e com isso ficou de fora até então dos jogos do Internacional. São opções que o técnico Roger Machado ganha para o jogo de quinta-feira pela Libertadores da América, tá? Uma outra informação importante, a gente viu na parte final do período aberto da atividade, que foi Vitor Gabriel fazendo um trabalho separado dos demais jogadores, mas no gramado, evoluindo no seu processo de recuperação da lesão muscular que ele teve há 3 semanas no Clássico Grenal. O Vitor Gabriel, com isso, entra em uma fase final de recuperação e é um jogador aguardado, se não para a partida do final de semana contra o Fortaleza, para depois. Tem a semana do Clássico Grenal, onde o Inter enfrenta ainda o Palmeiras no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro e depois o Grêmio na Arena. E talvez nesses 2 jogos o Vitor Gabriel já esteja à disposição. Em meio à lesão muscular que o Juninho teve, a gente pode ter uma boa notícia, que é a recuperação do Vitor Gabriel para retomar o seu posto de titular, que foi dele durante todo o Campeonato Gaúcho, onde ele teve um nível de atuação muito destacado por todos, tá? Na tarde dessa segunda-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o processo e o método que está sendo executado pelo técnico Roger Machado para preservar os jogadores e para gerir a carga física dos jogadores em meio à sequência de partidas que existe nessa temporada, em especial nos próximos 60 dias. Serão 19 jogos em 60 dias para o Internacional, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. E a ideia é não fazer com que o Inter entre em campo com time reserva, com equipe mista, e ir dosando ao longo das partidas. Isso foi feito, por exemplo, na partida contra o Cruzeiro. O Inter resolveu o jogo e aí no intervalo já saiu o Fernando, logo depois já saiu o Alan Patrick. Jogadores que tiveram um descanso importante para depois estarem à disposição na quinta-feira, por exemplo, contra o Nacional de Medellín pela Libertadores da América. Isso será feito pelo técnico Roger Machado. A gestão de carga física durante
os jogos, para que não se tenha tanto impacto nas escalações. E eu falei sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde desta segunda-feira, é só conferir aqui no canal, tá? Uma outra informação importante, e aí sobre mercado da bola, envolve o interesse do Flamengo em Vinícius Tobias, lateral direito, de 20 anos de idade, que é do Shakhtar Donetsk, que foi vendido pelo Internacional lá em 2020 para o Shakhtar Donetsk por 6 milhões de euros e que está despertando agora o interesse do Flamengo. O Flamengo que está em vias de perder o Danilo, o Wesley, perdão, lateral direito, para o futebol do exterior, para o futebol europeu, tem a possibilidade de repor esse jogador e olha para o Vinícius Tobias com bons olhos. É um lateral direito jovem que está no Shakhtar, que não teve um trampolim para outro grande clube da Europa. Ele até teve um período de empréstimo no Real Madrid, não teve a compra por parte do Real Madrid, mas o Flamengo está interessado nesse jogador. E o Inter possui 20% dos direitos econômicos do Vinícius Tobias, tá? Então é um negócio que pode acontecer e que pode pingar dinheiro no Internacional pelos 20% que o Inter tem desse atleta. Dito isso, o assunto desta segunda-feira foi arbitragem. Ainda a expulsão do Jonathan Jesus, zagueiro do Cruzeiro, aos 20 minutos de partida, repercutiu em todo o Brasil e teve uma decisão por parte da CBF que gera celebração de alguns, descontentamento de outros. A CBF optou por afastar a equipe inteira de arbitragem do jogo entre Cruzeiro e Internacional, entre Internacional e Cruzeiro. A CBF adotou a mesma medida para a equipe de arbitragem do jogo Palmeiras e Sport, onde teve um pênalti muito mais questionável para a equipe do Palmeiras. E há reclamação sobre essa decisão. Primeiro pela pressão que existiu do Cruzeiro em cima do lance, né? O Alexandre Matos, diretor executivo de futebol do Cruzeiro, que é CEO, na verdade, de esportes do Cruzeiro, colocou, ainda durante o jogo, um post no seu Instagram dizendo que o Cruzeiro estava sendo assaltado à mão armada. Dentro do Beira-Rio, uma foto de uma pistola, uma crítica bem forte que em outros momentos até geraria punição. E que a CBF, com essa decisão, de certa forma, respalda também a publicação do Alexandre Matos. Mas a Itatiaia traz uma informação e um relato do dono do Cruzeiro, que é o Pedrinho Lourenço, que é até um pouco mais preocupante, tá? Que o Pedrinho relatou que recebeu um telefonema do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, após o erro de arbitragem. O Pedrinho disse que mandou mensagem para o presidente da CBF, que retornou com uma ligação. E na ligação, o Edinaldo Rodrigues diz que concorda 100% com o Pedrinho e que os árbitros já estavam afastados e que seriam afastados e que seriam punidos. E tranquilizou o Pedrinho em relação a isso, tá? Ele disse o seguinte, ele foi claro e solidário, o Pedrinho falando, tá? O presidente foi claro e solidário que eu tinha 100% de razão, que ele ia tomar medidas com o árbitro e com o VAR, que teve um erro agravante. Já suspendeu o árbitro e a comissão do VAR. E a nota da CBF aponta que o afastamento do Marcelo de Lima Henrique, ele se dá por uma decisão técnica da comissão de arbitragem. O presidente da CBF ligando para o dono do Cruzeiro, prometendo uma sanção, é algo um pouco raro. Não é sempre que acontece e vai gerar reclamação. O Inter ainda não se manifestou sobre isso, tá? Mas é bem possível que o Inter se manifeste por entender que está tendo algum tipo de pressão contra si, que a CBF caiu em uma pressão até política do Cruzeiro ao afastar o Marcelo de Lima Henrique em um lance onde o Inter entende que a expulsão foi acertada e que o Cruzeiro obviamente entende que foi prejudicado, mas o afastamento sendo uma medida grave. O Inter deve se manifestar nessa linha nos próximos dias, mas a decisão está tomada, a equipe de arbitragem está afastada das próximas rodadas, de acordo com a CBF, por equívocos na partida, que seria exatamente o lance da expulsão do Jonathan Jesus. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá?
Vocês viram o que aconteceu no final de semana, né? A gente fez uma múltipla da KTO dos 10 jogos da rodada do Campeonato Brasileiro, quase bateu. Não bateu por um jogo, tá? Por um jogo acabou não batendo. Mas a KTO é pra isso, é pra você se divertir. Jogue com responsabilidade. Tem jogo do Grêmio nessa terça-feira contra o Atlético Grau. Vocês sabem a minha aposta pra isso, tá? Vocês sabem a minha aposta pra isso. E a odd do empate é de 6.4 e eu vou jogar no empate. E da vitória do Atlético Grau é 15. Joga na KTO com responsabilidade. Um site para você se divertir. Proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!